No mundo ideal de Tsukasa, apenas as pessoas jovens podem voltar à vida, porque os mais velhos estariam corrompidos. O Senku, entretanto, não faz nenhum julgamento moral nesse respeito, e para ele todos podem voltar à vida. Isso gera uma ruptura ideológica entre esses dois personagens. E o Senku, obviamente, estaria em uma posição oposta à do Tsukasa. E ter o Tsukasa como inimigo não é nada agradável. O cara consegue matar um leão com um único soco. O Senku logo percebe que não pode passar todas as informações para o Tsukasa, porque se ele tiver todas as informações, o próprio Senku vai ser inútil e vai acabar morrendo. E a principal informação que o Senku detém é como trazer as pessoas de volta à vida, como fazer a solução de Nital que quebra a carapaça de pedra. Ele resolve manter isso em segredo, mas aí aparece o Taiju com seu bocão falando sobre uma tal água milagrosa. O Tsukasa ele não é apenas forte, ele é extremamente inteligente. E ele logo faz a associação entre essa tal água milagrosa com aquela solução esquisita lá na caverna dos morcegos. Ele próprio então vai até a caverna, então fecha a cena para o guano de morcego e aquela solução pingando. Nós já vimos que o anime diz que aquela solução é ácido nítrico, e o Tsukasa ele chega a essa conclusão porque ao cair em seu dedo, a sua mão fica amarela, o seu dedo fica amarelado. Mais uma vez, o Tsukasa tem conhecimento científico. Quem já trabalhou com ácido nítrico concentrado sabe muito bem que realmente ao trabalhar com ácido nítrico, quando um pouco dele cai na pele, ou mesmo os vapores de ácido nítrico, deixa a mão amarela, deixa a pele amarela. Isso é o que nós chamamos de reação xantofílica. Em essência, essa reação é uma reação de nitração com as proteínas que apresentam anéis aromáticos presentes na sua pele. E deixa eu explicar para vocês. A nossa pele é constituída de várias proteínas. Algumas delas apresentam anéis aromáticos. Na presença de ácido nítrico concentrado, o anel aromático ele é nitrado. Adicionamos o grupo NO2 nesse anel aromático. Em termos práticos, a estrutura da proteína muda um pouco, muda a ponto de modificar a sua coloração. Por isso que a mão fica amarela. E ela permanece amarela até o processo de troca da pele. Então, depois de um tempo, uma semana e meia, essa camada amarelada se desfaz, vai ser solta porque a pele realmente está soltando. O Tsukasa parece que tem esse conhecimento, pelo menos ele sabe o que o ácido nítrico faz com a pele. Então ele associa de alguma forma que o ácido nítrico acaba sendo responsável pelo processo de quebra da carapaça. Enquanto isso, o Senku, junto com o Taiju, produz rapidamente uma solução de Nital e quebra a carapaça da Yuzuriha. O próprio Senku cria ali uma espécie de hipótese para tentar entender por que a carapaça é quebrada. Ele associa a criostase. Criostase seria aquela técnica capaz de congelar as pessoas e depois de um tempo descongelá-la. Mais ou menos o que aconteceu ali com o Capitão América, por exemplo. E ao descongelar, o corpo estaria intacto, né? Manteria as mesmas características. Só que ele pega isso e diz que, enfim, os átomos da pessoa petrificada são recobertos por um oligoelemento, que depois esse oligoelemento é rachado na presença de Nital. É uma hipótese muito bizarra. De qualquer forma, eles conseguem trazer a Yuzuriha, mas aí aparece o Tsukasa. O Tsukasa exigindo a fórmula dessa solução milagrosa. Existe ali um embate, o Senku utiliza uma flecha contra o Tsukasa numa velocidade de 200 km por hora. O Tsukasa pega essa flecha e ainda acerta um chute no Taiju. O Taiju é extremamente resistente, é verdade, mas não tem como. Contra o Tsukasa não tem jeito. É estabelecida ali uma espécie de uma trégua. O Tsukasa dá um tempo lá para o Senku, para o Taiju. Tecnicamente eles iriam produzir mais solução. Mas na verdade, Senku, Taiju e Yuzuriha fogem, isso porque o Senku entende que a única maneira de conseguir derrotar o Tsukasa é com as armas da ciência. As armas da ciência, na verdade, é a pólvora. E ele compara. O ser humano, durante muito tempo, utilizou armas de pedra, depois armas metálicas. A pólvora foi descoberta, ou pelo menos utilizada de maneira relativamente nova dentro da história humana, então ele iria conseguir avançar pelo menos algo em torno de 2 milhões de anos se ele conseguisse pólvora. Para conseguir pólvora, ele precisava dos ingredientes da pólvora: nitrato de potássio, enxofre e carvão. Para se obter o carvão extremamente simples, basta queimar madeira, por exemplo. O nitrato de potássio, que seria o componente mais complexo, o Senku a princípio já tem. Ele poderia obter diretamente do guano de morcego, mas o anime dá uma outra explicação. Vou falar um pouco sobre isso mais à frente. O outro componente é o enxofre. Então eles vão, ao mesmo tempo que fogem do Tsukasa,
procurar uma fonte de enxofre. O Senku, então, ele tem que fugir do Tsukasa, ele tem que produzir a pólvora antes que o Tsukasa o encontre primeiro ou produza a pólvora primeiro. É a única maneira que eles têm de bater de frente contra o Tsukasa. Então, eles fingem ali uma espécie de terra arrasada, fogem, mas na verdade estão atrás do enxofre. O Senku precisa se localizar. Uma excelente fonte de enxofre são as águas termais, próximas a vulcões. Mas ele não sabe onde ele está, não tem GPS. Ele utiliza um sextante para tentar se localizar, mas o sextante é muito impreciso. Ele julga que, enfim, o sextante não está funcionando direito, está descalibrado. Mas existe uma informação muito importante por trás disso. Ele não revela nesse momento do anime, mas alguns episódios à frente eu chamarei a atenção desse detalhe. Mas eles acabam se localizando porque encontram o grande Buda de Komakura, uma estátua enorme de um Buda feita de bronze que existe de fato e que eles conseguem encontrar. Portanto, como o Senku conhece praticamente todo o Japão, ele tem mais ou menos uma noção ali da latitude e longitude. Mais ou menos não, ele sabe exatamente a latitude e a longitude do Buda de Komakura. E aqui tem alguns aspectos interessantes. O primeiro deles é que ao redor do Buda não tem nenhuma vegetação. O Taiju acha que isso é uma espécie de provisão divina, mas na verdade não. O Buda é feito de bronze, e o bronze é feito de cobre, uma liga de cobre e estanho. Com o passar do tempo, esse cobre pode oxidar e gera um aspecto esverdeado. Vocês podem ver numa imagem, por exemplo, do Buda de Komakura, que ele já é esverdeado. É a mesma coloração esverdeada que aparece, por exemplo, na Estátua da Liberdade. É a mesma coloração esverdeada que aparece aqui, ó, nessa moeda de 5 centavos, não sei se vocês vão conseguir ver. Ela exposta ao ar durante muito tempo adquire essa coloração porque o cobre está oxidando. Não é exatamente óxido de cobre, é o que nós chamamos de zinabre. Esse zinabre é uma mistura complexa de compostos de cobre, é uma espécie de uma mistura de carbonato de cobre com hidróxido de cobre. Fato é que, ao recobrir a superfície de bronze, nós temos agora cobre 2+. E parte desse cobre 2+, com vento, enfim, acaba se soltando e indo para o solo. E isso altera o metabolismo das plantas. O cobre 2 torna-se extremamente tóxico para as plantas numa concentração um pouco mais elevada. Porque na prática as plantas deixam de absorver o ferro para absorver o cobre e isso altera o seu metabolismo. É por isso que ao redor ali do Buda de Komakura não tem nenhuma vegetação, não por ser um local sagrado, ou não por ser um símbolo, mas é porque está rico de cobre. E o Taiju ele faz uma observação, na verdade uma autocorreção bem interessante, que nós ocidentais não conseguimos perceber muito bem. Ao identificar a estátua, ele inicialmente chama de Deus, mas depois ele fala, não é um Deus ou um Kami-sama, é um Buda. Isso porque dentro da filosofia budista, os deuses são olhados de uma forma diferente. Eles não têm exatamente todo o poder, imortalidade e tudo mais, como os povos ocidentais olham o conceito de deuses. Então ele prefere corrigir e chamar apenas de Buda. Mas com o grande Buda de Komakura, eles já conseguem se localizar, então Senku já sabe exatamente para onde ir, a busca de fontes termais. Durante o caminho, eles percebem que o dedo do pé da Yuzurihan está petrificado. E o Taiju usa um pouco de solução de Nital para quebrar. O Senku ele chama atenção ao detalhe. Eventualmente, o corpo dele está apresentando rachaduras. Só que no processo de despetrificação, parece que essas rachaduras são fechadas de novo e não apresentam problema nenhum, o que justifica a rachadura que eles têm na testa, no rosto. Isso faz parte do processo de despetrificação e isso vai ser importantíssimo para a história. Eles avançam um pouco mais, encontram as fontes de águas termais, aproveitam para se localizar, apontam o Monte Fuji, tomam um banho bem relaxante, estão fugindo já há algum tempo e têm uma quantidade enorme de enxofre à sua disposição. Se você nunca viu um enxofre, tem essa característica amarelada. O Senku, portanto, tem agora à sua disposição o nitrato de potássio, tem o enxofre e tem o carvão. Ele pode finalmente produzir a pólvora, produzir as armas da ciência e avançar aquela civilização em simplesmente 200 milhões de anos. Essa será a única forma que eles terão como encarar, pelo menos encarar diretamente o Tsukasa, porque na força mesmo não tem como. Nunca canso de lembrar, o Tsukasa matou um leão com um único soco.
Pessoal, essas foram as minhas observações sobre o episódio 3 do Dr. Stone. Gostaram? Se gostaram, por favor, dê o seu like. Se quiser ser avisado sempre que tiver um vídeo novo, se inscreva e ative as notificações. Comente. Ao comentar, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante. Se não tiver nada a comentar, nenhuma curiosidade, nenhuma observação, escreve apenas Dr. Stone, que já ajuda muito. Já gravei o episódio 1 e 2, vou deixar eles indicados para vocês aqui no final da tela. Se você não viu, só clicar aí e assistir. Se quiser apoiar financeiramente a Universidade da Química, sua ajuda é muito bem-vinda. Pense em se tornar um membro, apenas R$ 7,99 por mês.